empolgados para esse nosso primeiro webinar do ano. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a inteligência artificial na educação corporativa. E para falar um pouquinho sobre esse tema, trouxemos aí 3 convidados. Nossas consultoras educacionais aqui da AD Skill, Elaine Cristina e Mara Montes, e também nosso consultor de pesquisa e desenvolvimento, o Valdir Brito. Mas antes da gente iniciar, eu vou combinar algumas coisinhas com vocês, tá bom? Então, primeiro, a gente vai utilizar muito o chat aqui, o padrão do Zoom, para interagir com vocês. Então, fiquem à vontade para enviar as dúvidas, compartilhar as experiências, que eu vou estar sempre olhando aqui e interagindo com vocês, tá? Segundo, a gente vai disponibilizar, como eu falei aqui, alguns materiais muito bacanas para quem ficar até o final aqui do webinar. E também uma certificação de participação. Ok? Tudo certo? Então, vamos dar início aqui ao nosso webinar. Vou pedir para, enquanto vocês se apresentam, então vão mandando aqui no chat para a gente, por favor, a empresa, a cidade de onde vocês falam, pode pôr aí no chat. E, enquanto isso, Elaine, Mara, Valdir, sejam muito bem-vindos. Obrigada também por terem aceitado o convite para realizar esse webinar. E aí eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar agora, tá bom? Elaine, você pode começar? Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a esse webinar sobre inteligência artificial. Estou muito feliz e empolgada de estar com vocês nessa noite. Como a Camila me apresentou, eu sou Elaine, sou consultora de soluções educacionais aqui da EAD Skill. Atualmente atuo aí no levantamento de necessidades junto aos nossos clientes, estruturando, desenhando as melhores propostas e estruturas educacionais para atender as necessidades de treinamento e desenvolvimento de vocês. Falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou pedagoga de formação inicial, tenho mestrado e doutorado em educação pela Federal do Paraná. No mestrado, a minha linha de pesquisa era sobre cognição, aprendizagem e desenvolvimento humano. No doutorado, sobre processos psicológicos e educação. Tenho mais de 10 anos de experiência aí na área da educação, já atuando como docente no ensino superior, pós-graduação, como coordenadora de faculdade também. E no mundo corporativo, né? Treinamento e desenvolvimento, educação corporativa, educação maker. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o histórico da inteligência artificial, sobre algumas aplicações aí no mundo de recursos humanos, no mundo de RH. Espero poder compartilhar e aprender um pouquinho com vocês, trocar experiências aí nessa noite. Legal, Elaine, muito obrigada, seja muito bem-vinda e obrigada novamente por ter aceitado aí o nosso convite. Mara? Boa noite, pessoal. Eu sou a Mara, como a Camila falou, consultora de soluções educacionais aqui na EAD Skill. Minha formação inicial também é pedagogia, assim como a Elaine, e eu iniciei nessa área como professora de educação infantil, ensino fundamental, e depois de uns 5 anos nessa área como professora, eu comecei a desvendar aí os mistérios da educação corporativa, e estou há cerca de 15 anos nessa área. Estou me apaixonando cada vez mais, né? Eu sou uma pessoa que busca sempre aprender, estou super, assim, a fim de compartilhar com vocês tudo que a gente descobriu sobre inteligência artificial. E hoje, em especial, eu vou falar sobre caminhos e possibilidades de utilização da inteligência artificial na área de T&D. Então, a Elaine vai falar um pouco mais, né, de RH e eu vou trazer mais para T&D. É um prazer estar aqui com vocês. Por favor, participe com a gente ali do chat, tá? Eu gosto bastante de interagir, todos nós gostamos. Sempre coloca lá a interação para a gente saber que vocês estão acompanhando, tá bom? Ok? Vamos ver quem está acompanhando aí. Já dá um alô, um ok, para eu saber, tá bom? Isso aí, Mara, muito obrigada. É isso mesmo, gente. Quanto mais se interagirem, fica mais legal aqui com a gente. Certeza. Valdir? Olá, gente, boa noite. Meu nome é Valdir, eu sou bacharel em design gráfico pela FAAL e sou pós-graduado em gestão de mídias digitais pelo Senac de São Paulo. Eu já trabalho na área de T&D há mais de 10 anos e hoje atuo como consultor de pesquisa e desenvolvimento da EAD Skill, trabalhando aí no mercado de inovação e tecnologia. E hoje, para esse webinar, eu vou trazer para vocês aí um pouquinho da viabilidade da inteligência artificial nos projetos de T&D e desmistificar aí se é mesmo tão difícil de mexer, como que funciona, mostrando mais a parte técnica das aplicações e dos aplicativos que tem inteligência artificial. Muito bom. Obrigada, Valdir, Elaine, Mara, mais uma vez pela presença e a participação de vocês aqui. Agora que a gente já conheceu um pouquinho de vocês, vamos conhecer o pessoal que está aqui com a gente.
Então, a gente tem aqui, ó, a Maite Luna, especialista em treinamento e desenvolvimento da Teleperformance, que mandou aqui um boa noite para a gente. NASA, que é da Checklist Fácil. Vamos ver o que mais que tem aqui. Isabela, da Merck. Vanessa, coordenadora de treinamento e desenvolvimento na Apsen. Vanessa também, hoje a gente tem algumas Vanessas aqui. Consultora de educação corporativa na MAG Seguros. Então, gente, para quem chegou agora, sejam muito bem-vindos. Se quiserem, podem ir mandando aí no chat também, que a gente vai acompanhando. Então, a Débora, que também é educação corporativa da GRAC, não sei se assim pronuncia, mas enfim, sejam muito bem-vindos, tá? Então, obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente. Eu espero muito que vocês curtam esse bate-papo. Mas então, vamos começar? Claro, né? Vou fazer uma introdução aqui. A gente vai começar fazendo uma introdução sobre o que é a inteligência artificial, quando ela surgiu. Mas antes disso, me contem aqui no chat se vocês sabem o que é inteligência artificial e se vocês já usam ela nas áreas que vocês atuam hoje. Depois a gente vai checar o chat aqui também, então vão mandando um pouquinho para a gente. Enquanto isso, Elaine, vai falar um pouquinho para a gente sobre esse tema. Vamos lá? Bora começar então, gente. Então, para começar, eu acredito que seja importante aí a gente definir o que de fato é a inteligência artificial. Em poucas palavras, a gente pode dizer que a inteligência artificial ele se refere à capacidade da máquina em imitar essa inteligência humana. Isso significa que as máquinas são projetadas para executar tarefas que normalmente exigiriam aí a inteligência, o pensamento, o raciocínio humano para a tomada de decisão de uma forma autônoma. Mas vocês devem se perguntar como que exatamente a máquina consegue imitar essa inteligência humana, né? Então, há várias abordagens para isso. Uma delas é a aprendizagem de máquina, no qual as máquinas são alimentadas com grandes quantidades aí de dados, e por meio desses algoritmos, elas aprendem a reconhecer esses padrões e tomar decisões baseadas nesses padrões. E uma outra abordagem da inteligência artificial, ela é baseada em regras. Então, as máquinas, elas seguem um conjunto de regras e instruções pré-definidas e realizam aí tarefas específicas. Você sabia que essas abordagens aí da IA, né? Vocês conhecem essas duas abordagens da IA, da aprendizagem de máquina e do conjunto de regras? Escrevam aí no chat também se vocês conheciam essas duas abordagens, né? Essa diferenciação aí da IA. Um exemplo prático que a gente tem da IA hoje, né? Aplicado aí no nosso mundo real, é assistente virtual, né? Tem muitas aí amplamente conhecidas. A Siri da Apple, por exemplo, né? Utiliza técnicas desse processamento de linguagem natural e aprendizagem de máquina para entender os comandos de voz dos usuários, responder às perguntas. Ela é capaz de realizar tarefas como fazer chamadas, enviar mensagens, fornecer informações sobre o clima, entre outras coisas. E agora eu queria falar um pouquinho para vocês sobre como tudo começou. Agora que a gente já tem uma compreensão aí sobre o que é a inteligência artificial, né, é importante a gente mergulhar um pouquinho na história, entender como tudo começou. A gente tem uma impressão de que a IA, né, a inteligência artificial, ela é algo recente, até pelas divulgações midiáticas que ela tem ganho aí atualmente, mas vocês sabiam que a IA, como campo de estudo mesmo, ela remonta às décadas de 1940 e 1950? E tem alguns marcos importantes aí que se moldaram o seu desenvolvimento que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui rapidamente, algumas datas-chave. Então, a gente vê aí em 1943 o nascimento da neurociência computacional. Dois cientistas aí propuseram nesse ano um modelo matemático para descrever o funcionamento dos neurônios no cérebro, e eles desenvolveram a primeira teoria da neurociência computacional, que acabou sendo aí depois, né, um dos alicerces da inteligência artificial. Em 1950, o teste de Turing, com a ideia de uma máquina pensante, um teste bem famoso, ganhou bastante destaque, né? Então, Alan Turing era um renomeado matemático, cientista da computação, e ele propôs esse teste que pretendia determinar se uma máquina poderia exibir um comportamento inteligente indistinguível no ser humano. Então, essa ideia ela criou caminho para a pesquisa de inteligência artificial e levantou questões fundamentais sobre a natureza da inteligência que a gente utiliza aí até hoje. Esse teste foi bem interessante, né? Ele colocou alguns seres humanos para interagirem com máquinas e com seres humanos, até que eles não conseguissem mais distinguir quando eles estavam falando com a máquina ou com o ser humano. Então, isso marcou bastante aí a história da inteligência artificial. Em 1956, houve a Conferência de Dartmouth, o nascimento da IA como um campo de estudos, né? Então, um dos pioneiros aí da ciência da computação organizou essa conferência. Esse evento foi amplamente considerado como o marco inicial da IA,
como campo formal de estudo, e durante essa conferência, os participantes discutiram os principais princípios da IA e estabeleceram os objetivos e métodos da pesquisa para o futuro, que a gente segue aí até hoje também. Em 1960, tivemos o primeiro programa de IA comercial, o Logic Terrorist, que foi desenvolvido na Universidade de Stanford. Em 66, o sistema de linguagem ELISA foi criado e tornou-se uma das primeiras aplicações da IA na área de processamento de linguagem virtual. Em 75, um sistema especialista, o MySim, foi desenvolvido, tornando-se uma das primeiras aplicações de IA na área de diagnóstico médico e é utilizado ainda hoje, né, para que os médicos possam analisar os exames dos seus pacientes e tomarem decisões mais assertivas. Em 97, o computador Deep Blue derrotou o campeão mundial de xadrez, o Garry Kasparov, em uma partida histórica representando um grande avanço da IA aplicada em jogos. Em 2011, o sistema de IA da Watson, da IBM, venceu o programa Jeopardy, demonstrando a capacidade de linguagem natural sem precedentes. Em 2012, o sistema de IA Deep Learning da Google realizou tarefa de reconhecimento de imagem com desempenho superior ao do ser humano. E em 2020, a OpenAI desenvolve a linguagem natural avançada para o GPT-3, que demonstrou a capacidade de processamento e produção de linguagem natural inéditas. E, claro, né, no final do ano passado, a gente teve um boom aí referente ao lançamento do ChatGPT, que virou a chave mesmo de muitos para enxergar que a IA já está entre nós, né? Mas a IA não é só o ChatGPT, e a gente pode provar. E a IA tem muitas aplicações que eu quero mostrar para vocês. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, vamos ver aí, né, as outras aplicações de IA. A gente já tem hoje, né, em relação à IA, a parte de reconhecimento facial. Então, a IA é utilizada no reconhecimento facial para identificar, autenticar pessoas com base em características faciais únicas, permitindo a segurança avançada em sistemas de bloqueio do smartphone, controle de acesso a prédios, aeroportos, e também auxilia em investigações criminais. Assistentes virtuais, né, então, para entender e processar os comandos de voz, de texto, fornecer respostas, executando tarefas específicas. Esses assistentes como a Siri, a Alexa, o Google Assistant, eles auxiliam os usuários em pesquisas da web, controle de dispositivos inteligentes e agendamento de compromissos. Temos também o sistema de recomendação, onde a IA é utilizada em sistemas de recomendação para analisar o comportamento e as preferências dos usuários, né, principalmente em redes sociais. Então, sugere produtos, serviços, conteúdos personalizados, e esses sistemas são bem aplicados aí em plataformas de streaming, né, redes sociais, como eu comentei, e melhoram a experiência do usuário também, aumentando as taxas de conversão. Carros autônomos, a IA é essencial em carros autônomos, então os algoritmos avançados, eles são capazes de processar os dados dos sensores, tomar decisões em tempo real, controlar a direção, a aceleração, a frenagem do veículo. E a tecnologia de IA permite também que os carros autônomos naveguem de forma segura, reduzindo acidentes, trazendo mais eficiência aí para o transporte. Na área de diagnósticos médicos, nós vemos a IA sendo utilizada em grandes quantidades, né, para analisar grandes quantidades de pacientes, com imagens médicas, o histórico médico, resultados de exames, através de algoritmos de aprendizado de máquina, que a gente comentou lá no comecinho, ele pode auxiliar os médicos na detecção de doenças precoces, planejamento de tratamento, identificação de padrão médico complexos, e na otimização de processos industriais também. Então, a IA aplicada em processos industriais para melhorar essa eficiência, a produtividade das operações, também por meio de análise de grandes conjuntos de dados e o aprendizado de máquina, ela identifica padrões, pode prever falhas, otimizar o uso de recursos, isso reduz custo, minimiza tempo de inatividade, melhora a qualidade, né, dos produtos finais. Pode passar para o próximo slide. Mas é claro que a gente não pode negar, né, que a IA ganhou popularidade aí com a chegada do ChatGPT no final de 2022, onde se popularizou aí, né, a inteligência artificial como a gente não tinha visto antes. E o número de usuários, onde mais usam, né, o ChatGPT nas empresas. Então, a gente vê pelo número de milhão de usuários, né, como o ChatGPT ganhou mídia. A gente vê aí que o Netflix levou 3 anos e meio para ganhar 1 milhão de usuários, a Airbnb 2 anos e meio, Facebook 10 meses, Spotify 5 meses, Instagram 2 meses e meio, o iPhone 74 dias e o ChatGPT levou 5 dias.
Isso é algo muito inédito na nossa história, né? E aí as empresas têm usado hoje o ChatGPT para escrever código, para criar, né, atividades, listas de atividades, conteúdo, suporte ao consumidor, criar ou resumir documentos, pesquisa e gerar também lista de tarefas. Trouxe aqui para vocês algumas notícias aí, né, sobre o ChatGPT. Então, a gente viu que com o lançamento do ChatGPT, todas as companhias aí de tecnologia correram atrás para conseguir lançar concorrentes, né, colocar no ar, mesmo que ainda não estivessem prontos. Então, a gente viu aí o Mark Zuckerberg lançando o concorrente, né, do ChatGPT, que era o Llama. O Google também anunciou o Bard, que era rival do ChatGPT. O ChatGPT passou entrevista na Google para vaga de engenheiro com salário de $183 mil por ano. Passou no exame da ordem, né, a OAB lá dos Estados Unidos, a Bar Exam, eles chamam lá. Pode passar. Mas ninguém estava pronto ainda para concorrer com o ChatGPT, né? Então, esse lançamento antecipado dos concorrentes fez com que falhas do Google, por exemplo, perdessem aí 100 bilhões, né, após a falha. O ChatGPT ele bateu todos os recordes das redes sociais, foi proibido nas escolas, mas ele lançou o problema e lançou a solução também, né? Então, o ChatGPT anunciou a ferramenta para detectar também o texto produzido pelo próprio ChatGPT, lança o problema e lançou a solução. Em relação às redes sociais, também a gente vê ali o tempo, né? Tempo recorde. Pode passar. As notícias de aplicações e possibilidades do ChatGPT inundaram os noticiários, né? As redes sociais aí no início desse ano. Teve gente lançando livros 72 horas com texto produzido pelo ChatGPT, outros lançando cerveja, né? Produtos aí com receitas inéditas também, utilizando a inteligência artificial, como essa cerveja aí na Austrália. Outras formas de aplicação da IA também começaram a ganhar cada vez mais visibilidade, né, como o lançamento da Microsoft, a Wall-E, para copiar a voz em apenas 3 segundos. Um carro da Mercedes, que já era autônomo, agora anunciou um modelo aí com TikTok, câmera para selfies e zoom. Então, além do carro ser autônomo, você ficar ali sem precisar dirigir, né, você pode gravar o seu vídeo, ele já edita, já posta para você. Então, muitas novidades aí no campo da IA. Spotify lançando inteligência artificial para DJ, lançou também, né, o dono do Spotify, aí os fundadores, um scanner de saúde corporal para inteligência artificial. Já temos geração de música a partir de texto com o Google. Hoje as letras, né, melodias inéditas são criadas com IA, e já temos vários artistas que utilizaram, que gravaram também, a partir desses dados produzidos pela IA. A gente já teve também caça pilotado pelo IA. A IA venceu até um concurso de fotografia com especialistas e jurados altamente qualificados que não conseguiram reconhecer que era a imagem criada por IA. Esse caso foi bem interessante, depois se vocês derem um Google, as pessoas lançaram, né, a candidatura para essa foto e não contaram que era de IA, né? E as pessoas que são lá super especialistas não conseguiram identificar que era uma imagem criada por IA, mas quando venceu o concurso, eles comunicaram, né, as pessoas que tinham escrito a imagem que era uma imagem criada por IA, e eles deram até um nome fictício para o autor, né, para o fotógrafo, que era um nome, uma releitura aí de um dos artistas famosos que teve sua obra de arte roubada, né, suas ideias roubadas. Então, eles fizeram aí um trocadilho para mostrar que hoje está bem difícil, né, de você conseguir identificar o que é gerado por IA ou não, porque a qualidade já está muito, muito boa. Então, gera uma discussão aí também, né, sobre essa questão ética. E, mais recente, a gente tem aí, essa semana, né, um fato que ganhou a mídia, aí, um caso jurídico, de um passageiro que processou a Avianca, depois de se machucar, quando um carrinho atingiu o seu joelho durante um voo para Nova York, e o advogado dele apresentou outros casos similares em companhias aéreas, né, tinham cedido, mas esse profissional, ele usou o ChatGPT, o advogado, no caso, para pesquisar outros casos, e como medida para garantir que o chatbot não estivesse mentindo, o advogado chegou a perguntar, né, para o próprio ChatGPT a veracidade dessas informações passadas. E o ChatGPT se desculpou pela confusão, em que foi questionado sobre a fonte da informação, e ele reafirmou que eram casos reais e que poderiam ser encontrados nos dados jurídicos, né, no banco de dados aí de Westlaw e LexisNexis. Então, esse é um ponto de atenção, né, porque para a gente ter um alerta aí referente às IAs e principalmente o ChatGPT.
porque há questões éticas, ideológicas, envolvendo esse banco de dados, né, que é alimentado no IA. Você pode até dar um Google e conferir depois esses exemplos aí. E se você fizer, né, as mesmas perguntas lá, você vai ver que ela atende de maneira parcial, né, principalmente questão política, se você digita lá o nome de uma pessoa ou de outra, ele dá respostas parciais. Então, acho que essa questão ética a gente precisa estar bastante ligado aí, porque tem muitas coisas boas da inteligência artificial, mas tem esses pontinhos que a gente precisa cuidar também. Então, a IA é extremamente articulada e ela consegue transmitir segurança e confiança, mesmo quando ela está completamente errada, né? Então, nesse caso aí jurídico que eu mostrei para vocês. Então, essas respostas bem estruturadas, elas podem ser geradas sem base nenhuma, e quando as pessoas não têm capacidade de avaliar ou confiam cegamente aí na inteligência artificial, acontece o que aconteceu, né? Então, fica o alerta aí também. E para finalizar aí essa primeira parte desse mundo da inteligência artificial que a gente está vivendo, eu trouxe 3 vídeos para mostrar para vocês. O primeiro deles, acho que eu vou precisar compartilhar minha tela aqui, o primeiro deles ele vai tratar de um deepfake do Morgan Freeman. A IA consegue sincronizar a imagem de outra pessoa, que é um avatar de inteligência artificial também, com as expressões faciais, com a boca, com o áudio. Então, vamos conferir. Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês. Muito legal. Enquanto isso, Elaine, já tem algumas perguntas aqui, que é só para avisar o pessoal que depois que a gente finalizar essa parte, a gente já vai para as perguntas, já vai responder vocês, tá bom, pessoal? Vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui, gente? Para mim tá aparecendo. Então vamos ouvir. Sim. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Vou pedir desculpa que o vídeo está em inglês, né? Mas ele faz aí uma provocação, né? O que é real para você? Você acha que isso é real? O que você cheira? O que você vê? Será que é real, né? Hoje, na inteligência artificial, a gente fica com essa dúvida. O que é real, o que não é real, certo? Até arrepia, você acredita? E aí, o cinema já utiliza, né? Então, atores falecidos, por exemplo, para continuar sagas, né? De filmes, de trilogias, você pode utilizar um ator que já faleceu, porque aí outro vai lá e eles conseguem sincronizar até a expressão facial, né? Para ele falar da forma que está projetado. Queria mostrar um outro exemplo. Nesse segundo vídeo, vocês vão ver um exemplo do Leonardo DiCaprio. Ele está sendo dublado por vários outros personagens famosos, como Bill Gates, né? E reparem na sincronia também da boca com o áudio, do ritmo e do sotaque de cada pessoa, mas fica perfeito, gente. Deixa eu pegar aqui o vídeo. Esse aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Stand before you not as an expert, but as a concerned citizen. One of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday. And the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction. As if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that now. Incrível. Engraçado, né, gente? Fica engraçado. organizado, muito perfeito, né? E o último vídeo que eu quero mostrar para vocês é o mais impactante, na minha opinião. Eu tenho vontade de um dia lá para conferir como é que está funcionando isso. É uma realidade paralela do aeroporto de Detroit, nos Estados Unidos, onde você faz o seu check-in e com o seu cartão de embarque nas mãos, você consegue visualizar um painel com informações personalizadas para você. Então, é o seu nome, né? Welcome Elaine, por exemplo, e você consegue ver os seus dados do voo, e é sem óculos de realidade virtual ou aumentada.
Então, todas as pessoas ao seu redor não conseguem ver o que você vê, só você vê, e é muito personalizado, é surreal. Vou mostrar para vocês. Welcome to the future here at the Detroit airport. You scan your boarding pass, look up at a giant screen, and you see only your flight information, even how many minutes it'll take you to walk to your gate. But only you can see it. It doesn't matter if you're standing right next to one other person or 100. Each person only sees their own information. Minds blown. It's otherworldly. And I can't see a thing. that is insane. Can you read that for mommy at the top? What does it say? Hello, George. What? Really? No way, that's so cool. I can't see anything. Like, I literally don't, how is that possible? It's possible because of Albert Ng. Ng started developing his parallel reality technology in 2014. Above our heads is a motion sensor that detects moving objects as they're walking around. It's non-biometric. It doesn't know anything about each of those objects that are walking around. Pretty amazing. Congratulations on this. It seems like a movie set in a slightly scary future where people's eyes identify them to advertisers on big screens. Gente, vocês já tinham percebido como a IA está avançada atualmente? O que mais surpreendeu vocês até aqui? Escrevam no chat aí pra gente, quero saber a opinião de vocês. Camila, com tudo isso, a gente pode dizer que o futuro já chegou e que a gente está vivendo aí num filme de ficção científica, né? Com certeza, né? A gente até assusta às vezes, porque eu falo, caramba, tá muito mais perto do que a gente imagina, né? Às vezes a gente não tem noção da grandiosidade aí que já tá essa inteligência artificial. E é muito interessante saber da história por trás da inteligência artificial, né, pessoal? Pelo menos eu adoro muito esse assunto. E muitas vezes, como você falou, né, a gente pensa que é algo recente, uma invenção nova, mas na verdade não, né? Deu para ver com os exemplos que eu achei muito bacana. Inclusive esse do aeroporto também quero ir lá, só para ter essa experiência, porque eu achei surreal. Agora que a gente já está tirando nosso visto, Camila, dos Estados Unidos, visto americano, vamos marcar essa trip aí. Vamos marcar para lá, daí a gente já tem essa experiência real. Mas legal, deixa eu pegar aqui então o pessoal no chat que mandou para a gente. A NASA disse para nós aqui que ela trabalha na área de treinamento e desenvolvimento, mas ela ainda não usa inteligência artificial, que ela está muito curiosa para saber como vai usar. Então, gente, já, com os próximos aí, as apresentações, a gente também vai mostrar na prática isso para vocês, tá? A Vanessa comentou aqui, não sei se você já assistiu, Elaine, mas um filme que chama Jogo da Imitação, que conta aí sobre a história do Alan Turing. Não assisti ainda não, olha, legal, recomendação aí para o final de semana já. Exatamente, já vou salvar aí como recomendação. O Christian perguntou para nós aqui qual o potencial do ChatGPT para produzir conteúdos de treinamento. Acho que é um pouquinho. A gente vai falar daqui a pouquinho, né? A Mara vai falar sobre treinamento e desenvolvimento. Pra gente. Mas já posso dar um spoiler aí que já tem muita gente usando, né? Muita gente usando na área de design instrucional. O que a gente precisa ter é sempre esse pontinho de atenção que você precisa realmente de um especialista para fazer uma revisão, né? O que o ChatGPT, ele dá de resultados, gente, é realmente muito excelente, é muito estruturado, é muito bacana, mas assim como na parte jurídica lá, né, pode ter alguns enganos, então você precisa ir de um especialista para passar esse olho humano, né, para ver se está tudo correto, porque se você não é especialista na área e você vai falar de um assunto que você não é especialista, pode ser que tenha alguns erros aí, principalmente questões éticas, né, às vezes citações que não é do autor, então tem alguns cuidados que a gente precisa ter. Exato, mas aí a Mara vai falar sobre isso e aí depois a gente retoma essa pergunta também para ela responder. Que tem uma segunda pergunta aqui também, que é na prática, como que a inteligência artificial vai poder contribuir com a área de treinamento e desenvolvimento dos colaboradores. E também é um pouquinho do que a gente vai responder daqui a pouco, então depois da apresentação a gente retoma esse assunto. Vocês podem perguntar de novo se não ficar muito claro, se vocês ainda tiverem dúvida, tá? E tem uma pergunta agora do Gabriel. A Naira disse que já assistiu o filme, muito bom esse jogo da imitação, então eu vou realmente colocar ali, né? Vou dar o check nesse final de semana. Já fica para recomendação para todo mundo que está aqui, né? Para a gente conhecer um pouco mais da história aí do Alan Turing. É isso aí. E o Gabriel perguntou aqui para nós como que a gente imagina que a inteligência artificial vai solucionar aí as deepfakes que elas mesmas são capazes de criar. É um pouquinho da informação que você viu ali, né?
Não sei se eu tenho resposta para isso, né? Mas, de fato, a inteligência artificial está cada vez mais avançada, né? E como no teste lá de Turing, a gente vê que está cada vez mais difícil da gente identificar o que é gerado por IA ou não, né? E aí tem várias questões éticas envolvidas, mas eu acho que é uma questão de discussão que a gente pode abrir aqui com o pessoal também, né? O pessoal que já é da área, que já utiliza, coloquem no chat aí para a gente, para ajudar a responder essa Exatamente. questão. Quem tiver uma opinião a respeito também, vão trazendo para nós, né? E o futuro vai nos dizer, né? Quem viver, verá o que será do futuro aí. Dá medo, é bom, né? Aquele misto de sensações. Sempre tem, né? Eu acho que o lado positivo Sempre. e o lado, De assim, tudo, mais né? negativo, que a gente precisa ter um equilíbrio, né? A gente não pode ir tanto para um lado nem tanto para o outro. Acho que a gente precisa ter muita consciência e usar aí com muita sabedoria, né? Exatamente. Mas a gente já vai responder todas essas perguntas aí também com as próximas apresentações, tá bom, pessoal? E aí, já falando, né, sobre isso, agora a gente vai falar sobre quais são as mudanças esperadas da inteligência artificial na área do RH. Então, a gente já vai trazer um pouquinho mais da prática agora para vocês também com a Mara. Bora lá, Mara? Comigo, na verdade. É com você ainda, Elaine? Desculpa, achei que Sim. era com a Mara. Sei A que Mara vai falar falar daqui a igual, pouquinho desculpa. sobre Daqui a TD. pouquinho, Daqui a pouquinho, né? Senta aí. É verdade, continua. Gente, Agora vamos falar mais então um área da pouquinho sobre as Vamos lá. mudanças esperadas, né, da IA aí na área de RH. Tem diferentes colegas, clientes aí, né, na área de RH, e muitas vezes as pessoas ficam na dúvida sobre a utilização aí das tecnologias como a IA na gestão de pessoas, pois tem até um receio aí de que possa desumanizar essa parte de relação, né, como a gente fala de recursos humanos, a parte humana é muito importante. Mas o que a gente tem visto aí na área dos pesquisadores, dos estudiosos, até os profissionais da própria área de RH, é que o RH humanizado, ele anda junto com o digital, porque a gente sabe que se você está focando a maior parte do seu tempo no operacional, você não tem muito tempo para as pessoas, né? Então, com a tecnologia, com a IA, com o RH digital, você consegue aí terceirizar essa parte mais operacional e você tem mais tempo para se dedicar às pessoas. Tem até uma pesquisa da Deloitte, que saiu em 2020, que revelou sobre os chamados super teams. Eles falaram que a gente não vai conseguir mais ser produtivo sem o uso da inteligência artificial. Então, a questão da produtividade ela vai ganhar outro rumo aí, né? Então, a gente não vai mais conseguir fazer com as nossas próprias mãos a parte operacional. A gente, de fato, vai precisar dessa tecnologia. E, atualmente, a gente tem aí muitas aplicações da IA já, né, na área de RH, para seleção de talentos, gerenciamento de desempenho, e são demandas que detêm muito tempo, de fato, do profissional do RH, e eu queria passar algumas aqui com vocês, né, para a gente ver o que já está sendo utilizado aí no mercado. A gente vê que nessa área de seleção de talentos, a IA já está sendo aplicada na triagem de currículos, né, então, para analisar automaticamente esses currículos, identificar os candidatos qualificados, com base em critérios pré-definidos, isso vai economizar tempo dos recrutadores, vai permitir que eles se concentrem nos candidatos que, de fato, são mais relevantes para aquela vaga. As entrevistas virtuais, né? Então, a IA já pode conduzir entrevistas virtuais interativas, ela pode fazer perguntas para esses candidatos, analisar as suas respostas, as suas expressões faciais, a linguagem corporal, e isso vai ajudar a avaliar as habilidades e as características relevantes para essa função. Se você tiver curiosidade, depois dá um Google lá, porque o processo de seletivo de trainees e estagiários da Rede Globo, de televisão, eles usaram a IA para entrevistas. Foi bem interessante, se vocês der um Google lá, vocês vão encontrar essa informação para ter aí também de estudo de caso, né, de benchmark. Análise de mídia social, então a IA ela pode analisar os perfis, né, nas mídias sociais dos candidatos, pode buscar informações adicionais, né, como habilidades, interesses, comportamento, e isso vai complementar aquela avaliação tradicional aí no processo seletivo. A gente tem também a identificação de perfis de candidatos ideais, né? Então, análise de texto dos currículos, a IA pode analisar automaticamente esse texto, ela pode buscar por palavra-chave, ela pode buscar experiência e habilidade mais relevante, específica, para identificar esse candidato que corresponde aos critérios desejados para essa vaga que você está buscando, esse profissional. A análise do histórico profissional, então a IA ela pode examinar esse histórico profissional dos candidatos, ela identifica padrões, progressão de carreira, as experiências relevantes, os níveis de responsabilidade para determinar quais são os perfis que são mais alinhados com a necessidade da sua empresa. Analisa a personalidade, né? Então, por meio de questionários, análise de informações, ela pode traçar traços de personalidades, aí, características comportamentais dos candidatos,
e isso ajuda a identificar quais melhor se encaixam à cultura da sua organização. Na área de gerenciamento de desempenho, né, então, avaliação contínua, a IA pode acompanhar continuamente aí o desenvolvimento desse colaborador, pode coletar os dados, fornecer análises objetivas em tempo real. Isso vai permitir uma compreensão mais completa desse desempenho do colaborador e identificar áreas de melhoria. Feedback personalizado, então a gente sabe que para grandes companhias é bem difícil, né, você conseguir dar um feedback personalizado, mas com a IA você pode fornecer esse feedback personalizado, fazer recomendações para o desenvolvimento desse colaborador, e isso vai ajudar aí a orientar o crescimento profissional e também otimizar a alocação, né, dos recursos de treinamento. Você pode detectar tendências também, né, então nos padrões desses dados de desempenho, pode permitir que os gestores se antecipem a problemas, identifiquem oportunidades de melhoria, e isso vai auxiliar na tomada de decisão para maximizar a eficácia aí da sua equipe. E nas análises preditivas, para prever o desempenho do futuro, os modelos de machine learning, né, pode construir aí alguns modelos utilizando dados históricos de desempenho, avaliações, métricas relevantes, e esses modelos eles podem ser utilizados para prever esse futuro do colaborador, com base aí nas habilidades, na experiência, no histórico do seu desempenho. Análise de competências, né? Então, analisar os conjuntos de dados que se relacionam às competências de cada colaborador, do desempenho dele, características específicas, como a formação acadêmica dele, o treinamento, as certificações que esse colaborador tem, e aí você consegue identificar as competências e o que tem mais probabilidade aí de um desempenho bem-sucedido do seu colaborador. E, por último, a avaliação comportamental, né? Então, por meio de técnica de análise de dados, a IA ela já consegue identificar correlações entre características comportamentais e o desempenho desse colaborador no trabalho, e isso ajuda a prever quais são os funcionários que têm mais probabilidade de se adaptar bem a determinadas funções ou equipes. Então, esses são apenas alguns exemplos aí que demonstram como que a IA pode automatizar as tarefas da área de RH, fornecer alguns insights que são valiosos, né, para aprimorar a eficiência nesses processos de seleção de talentos e também no gerenciamento de desempenho. Outra coisa interessante que já tem sido usado aí na área de RH, pode passar o slide, por favor, é a questão dos chatbots, né? A gente já utiliza aí bastante chatbots, principalmente na área mais de e-commerce, né? Tem muitos chatbots, mas o chatbot na área de RH é bem interessante, ele pode servir aí de suporte a esse colaborador, pode ser implementado para responder aquelas perguntas frequentes dos colaboradores, né? Então, sobre benefícios, sobre políticas internas, feriados, horário de trabalho, aquelas perguntas padrões, o chatbot já é utilizado para isso. Isso alivia principalmente a carga horária, né, desse RH, permitindo que eles se concentrem de novo nas questões mais complexas, enquanto os funcionários podem obter as respostas rápidas e precisas. E esses exemplos ilustram, então, como que o chatbot pode ser usado como uma ferramenta assim, interativa, ele fornece feedback em tempo real, e ele também pode ser utilizado como uma espécie de coaching personalizado, né? Então, por detrás desse chatbot, essa interação, ela é eficaz, ela é adaptável, e ela ajuda esse colaborador a aprimorar o seu desempenho, adquirir novas habilidades e alcançar, de fato, as metas profissionais de forma mais eficiente. E aí, queria falar um pouquinho para vocês sobre a utilização da IA, né, para identificar e auxiliar aí nas tarefas diárias do RH, de levantamento de atividades. A gente sabe que uma das atividades que mais demanda tempo de um profissional aí de RH são as horas dedicadas a processos de recrutamento e seleção, né, que a gente estava falando aí há pouco. Então, se pudéssemos usar ou terceirizar, né, esse processo com a IA, para algumas tarefas, a gente conseguiria ser mais produtivo e eficiente. Então, eu fiz um teste no ChatGPT que eu quero mostrar para vocês. E alguns colegas de RH comentam, por exemplo, que o descritivo de cargos e salários, quando você vai fazer um processo seletivo, é sempre um desafio, né? Então, geralmente, aí buscam na internet, copiam, adaptam alguns modelos prontos. E olha o que o ChatGPT pode fazer por nós aí nesse sentido. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, novamente. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim.
Gente, olha, quem ainda não usou o ChatGPT, né? Daqui a pouquinho a Mari, o Valdir vão falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui eu gravei a minha tela, tá, para vocês. Mas a versão gratuita dele super atende, né? É só você digitar lá no site, você pode usar no celular, no computador. Você faz o login, se cadastra com o seu e-mail mesmo, você vai entrar nessa página aqui. Você vai clicar nesse botãozinho de mais, né? De New Chat, um novo chat, e você vai inserir o seu prompt, que a Mara vai falar daqui a pouquinho, né? Que é o comando. Então, eu digitei aqui. Vamos olhar aqui juntos. Eu digitei, né? Crie um descritivo de cargo para analista jurídico sênior. E olha o resultado que o ChatGPT me deu, né? O título do cargo, descrição do cargo. Analista de jurídico sênior é um profissional experiente, qualificado, que desempenha um papel crucial, principais responsabilidades. Ele vai dando uma resposta super completa. Ele vai falar de pesquisa e análise, gestão de processo, elaboração e revisão de documentos. Como eu falei, a resposta dele é super bem estruturada, mas precisa, claro, né, sempre de alguém ali fazendo uma revisão. Eu já gostei bastante desse resultado, apareceu ali até os requisitos, né, de formação que a gente precisa aí para um descritivo de vaga, para anúncio dessa vaga, no LinkedIn, nas redes sociais. Mas, se a gente quisesse aí deixar ele um pouco mais personalizado, a gente podia aí digitar, né, de uma outra forma, para que ele ficasse mais interativo. Então, eu digitei lá, na mesma conversa aqui, crie uma versão mais atrativa e inovadora para atrair mais candidatos para essa vaga. E vamos ver como ficou agora. Olha como já está diferente. Você é um advogado apaixonado pelo mundo jurídico e deseja desempenhar um papel fundamental no sucesso de uma organização inovadora? Estamos em busca de um analista jurídico sênior excepcional, que seja especialista em estratégias legais e que esteja preparado para tomar. Então, olha como ele já vai mudando, né? Dependendo da especificidade que você pede, ele já dá um resultado aí totalmente diferente. Ele traz de novo as atividades e a formação. Lembra que a gente falou também sobre usar o ChatGPT como um chatbot para o desenvolvimento das pessoas? Então, eu fiz um outro exemplo ali, aqui para o colaborador, né, entender o que ele precisa fazer para avançar na carreira. Então, eu digitei lá, sou analista jurídico pleno, o que fazer para me tornar sênior? E ele vai dar lá algumas orientações ali, né? Aprimore suas habilidades técnicas, ele vai dar vários exemplos, desenvolva habilidades de pesquisa e análise. E ele sempre vai descrevendo, né? Ganha experiência prática, e ele vai dando dicas ali também. Eu fiz um outro exemplo também, perguntando, né? Usando esse chatbot mais como coaching, como a gente falou ali anteriormente, para dar um exemplo para vocês. Então, vamos pensar ali que eu sou desorganizado, né? Então, eu vou perguntar para o ChatGPT como é que eu consigo fazer aí uma questão de gestão de tempo, né? Entendendo aí com mais profundidade algumas técnicas. Então, eu fui lá em News Chat e digitei lá, sou desorganizado, o que fazer? E aí, vamos ver o que o ChatGPT respondeu. Se você está enfrentando problemas de desorganização, aqui estão algumas dicas. Defina metas claras, crie uma rotina, e ele vai dando dicas de como fazer isso, faça listas de tarefas. E aí, se eu quero perguntar quais métodos existem, né, para gestão de tempo, ele vai dar também. Então, você pode ir refinando sua pergunta para questões bem específicas que você quer identificar. E, gente, o céu é o limite, né? Você pode utilizar aí o ChatGPT para questão de ideias de dinâmicas, de ferramentas, estruturação de temas de treinamento, clima organizacional. Vocês têm que ir testando ali, avaliando os resultados, né? Vocês vão ver que vai ajudar muito vocês ali na rotina do dia a dia para essas questões mais operacionais. É claro que esse é só um exemplo, né, de uma IA, existem muitas outras, a gente vai ver daqui a pouquinho, e o Valdir vai mostrar algumas outras IAs que podem nos ajudar no dia a dia. E também, recentemente, eu vi sobre a Copilot, né, da Microsoft, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um assistente virtual que ele otimiza a produtividade nas reuniões do Teams, né, do Microsoft Teams. Ele gera o texto escrito da fala dos participantes e ele pode até gerar um plano de ação para cada atividade. Então, acho que isso é uma demanda também, né, quem faz muitas reuniões aí, depois ter que
anotar tudo e depois fazer um plano de ação para cada coisa. Então, nesse webinar, a gente vai ver aí com os meus colegas, a Mara e o Valdir, mais coisas interessantes, ferramentas gratuitas, fáceis, que vocês vão conseguir implementar aí no dia a dia de vocês. E contem aqui para mim agora no chat qual atividade, né, o uso da IA, do ChatGPT, vocês já estão utilizando ou vocês ainda pretendem utilizar para a gente conhecer também. Isso mesmo, obrigada, Elaine. Conta aí pra gente, então, pessoal, se vocês já usam, com o que usam, para qual atividade, e daí também para a gente trocar algumas experiências aqui, vai ser legal para todo mundo poder conhecer, né? Mas seguindo, então, nosso bate-papo que está super bacana, eu vou passar já para o nosso próximo tema, que vai ser um pouco sobre o impacto da inteligência artificial nas áreas de treinamento e desenvolvimento. Mas antes, eu vou disparar aqui, gente, uma enquete para saber um pouquinho mais sobre a opinião de vocês sobre esse tema, tá bom? Então, a enquete vai ser lançada aqui para vocês responderem, que é a seguinte: em quais situações você acredita que a inteligência artificial pode ter um impacto mais significativo na área de treinamento e desenvolvimento? Então, A, personalização e automação do processo de aprendizagem. B, análise de dados e métricas de desempenho. C, chatbots e assistentes virtuais. Ou D, outro. Acredito que a inteligência artificial pode trazer impacto em outras áreas de treinamento e desenvolvimento. Então, respondam aí para nós, depois a gente vai encerrar a enquete e trazer os resultados para discutir sobre ela também. Mas aí agora a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a inteligência artificial na área de treinamento e desenvolvimento, agora sim com a Mara. Vamos lá, Mara. Oi, pessoal. Nossa, vocês estão curiosos, hein, para a área de T&D. Fiquei feliz aqui. Camila, eu estava aqui acompanhando as perguntas, né, no chat, e aí, para a gente entrar nesse tema que eu vou falar agora, né, vou trazer alguns caminhos e possibilidades de utilização de inteligência artificial na área de T&D, eu queria já iniciar utilizando duas perguntas aqui que dois participantes já colocaram no chat. Legal. Um foi o Christian Okuda. Qual o potencial do ChatGPT para produzir conteúdos de treinamento? E a outra pergunta da NASA, ó. Na prática, como a IA pode contribuir com a área de T&D no desenvolvimento dos colaboradores? E aí, olha que interessante. Eu vou utilizar a pergunta deles para a gente iniciar aqui. Pode passar, por gentileza, o slide? Falando exatamente do potencial de criar perguntas. Então, Christian, NASA, vocês já começaram super bem, porque vocês já começaram fazendo perguntas. Toda a tecnologia, todo recurso, ele acaba sendo útil se a gente começa a perguntar como que nós, seres humanos, podemos tirar, né, essa utilidade, podemos utilizá-los da melhor maneira. E nesse caso, como a gente está falando sobre inteligência artificial, e especialmente eu vou falar agora sobre o ChatGPT, não só o ChatGPT, mas os chats de linguagem natural, como a Elaine falou, não somente ChatGPT, mas temos outro, que eu vou também falar. Como que a gente pode utilizar dessa tecnologia? E aí, falando um pouco dessa frase aí de Peter Drucker, ele nos remete a isso, a importância da gente saber fazer perguntas. Então, a primeira dica que eu já estou dando logo no início agora é essa, né? Pensando que o trabalho mais importante e mais difícil não é encontrar a resposta correta, mas fazer a pergunta certa. Então, eu já inicio já trazendo essa reflexão para a gente. E aí, ó, no próximo slide, a gente vai ver aqui, essa aqui é a frase de um grande professor estudioso da MIT, ele é formado em liderança, inovação, já tem vários projetos, mais de 10 publicações, livros bem interessantes na área. Coloco aí o nome deles, se vocês quiserem acompanhar, darem uma olhada também nos livros. E ele fala exatamente isso. As perguntas são as chaves que abrem portas em nossas vidas e trabalho. O desafio é encontrar a chave certa para a porta correta. E aí vocês vão falar, poxa, mas ela está falando de perguntas e cadê a resposta, né, da pergunta do Christian e da NASA? Mas é aí que está. Para a gente ter essa resposta, eu mesma me fiz essas perguntas, Christian, eu mesmo fiz, NASA, e todos os outros, né, da área de T&D, que começaram a pensar, poxa, e agora, com essa nova tecnologia, todo mundo falando, eu trabalho com treinamento, com desenvolvimento, como que eu posso utilizar isso? Por exemplo, na construção de conteúdo, né, para quem trabalha como eu,
mais voltado para a área de designer educacional, para a área de desenho mesmo do treinamento, com a produção de conteúdo, como que a gente pode utilizar, então, dessa tecnologia para melhorar os nossos processos. E aí, a primeira coisa é, então, aprender a fazer as perguntas, né? Então, aqui, pode passar, por gentileza? Eu mesma comecei a me fazer essas perguntas. Então, a primeira pergunta que eu fiz, né? Lembrando que, antes mesmo, né, de trabalhar com treinamento e desenvolvimento, eu sou uma pessoa que trabalha com educação de seres humanos, né? Tanto os pequenininhos quanto os grandes. Então, a primeira pergunta que me veio é será que a utilização de IA pode contribuir para melhorar o aprendizado dos seres humanos? E de que forma a utilização de IA pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades e competências dos seres humanos? Foram perguntas que eu comecei a fazer para mim mesma. E aí, voltando mais para a área, né, de T&D, fiquei pensando, será que a utilização de IA pode contribuir para melhorar o aprendizado dos colaboradores na educação corporativa? Estava me perguntando, será que pode? Mas como, né? Como, então, que a utilização da IA pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades e competências dos colaboradores em ações de T&D nas empresas? Percebam que são perguntas que a gente vai fazendo, né, para a gente mesmo, quando a gente quer encontrar essas respostas. E agora que vem aquela grande, eu diria que é a parte mais rica, né, para a gente começar a trazer para o nosso dia a dia de trabalho. Se a gente tem essas perguntas e a gente tem ali nas nossas mãos ferramentas agora, né, como essas de linguagem natural, que estão acessíveis de forma gratuita, por que não utilizá-las para a gente buscar respostas dessas perguntas? E foi exatamente isso que eu fiz. Então, eu vou compartilhar agora a minha tela aqui para vocês, de um exemplo que eu fiz para o ChatGPT com essas perguntas. Eu vou compartilhar e vocês me falam que vocês estão vendo a minha tela, tá bom? Estão vendo a minha tela? Agora sim. Então, Camila, lê para a gente, então, essa primeira pergunta que eu fiz para o ChatGPT. Será que a inteligência artificial pode contribuir para melhorar a aprendizagem dos seres humanos? Vamos ver o que ele respondeu para a gente, então. Ele respondeu, sim, a inteligência artificial, a IA, pode desempenhar um papel significativo na melhoria da aprendizagem dos seres humanos. A IA possui várias aplicações na área da educação, oferecendo oportunidades para personalização, adaptação e suporte individualizado na aprendizagem. E aí, aqui estão algumas maneiras pelas quais a IA pode contribuir para melhorar a aprendizagem humana. E ele me deu, né, essas maneiras. Quais são? Personalização do ensino. A IA pode ajudar a personalizar a experiência educacional, adaptando o conteúdo de acordo com a necessidade e habilidades individuais dos alunos, com base em análise de dados, algoritmos de aprendizado de máquina. Os sistemas de IA podem fornecer recomendações personalizadas, sugerir recursos relevantes e adaptar ritmo e complexidade do ensino. Vocês sabem aqui o que para quem não é exatamente da área, né, de tecnologia educacional como eu, às vezes tem um pouco de dúvida, né? O que seria essa personalização do ensino? Como que pode fazer isso através de uma tecnologia? E aí eu estava lendo alguns artigos de instituições, inclusive brasileiras já, de ensino superior, que estão utilizando essa personalização no ensino superior à distância, que cresceu bastante aqui no Brasil, principalmente depois da pandemia, né? Para que tenha os alunos de AD, principalmente, tenham uma experiência mais personalizada em relação aos conteúdos que eles absorvem, que eles recebem, não só conteúdos, tá? Mas, além de conteúdos, seriam recursos mesmo, educacionais durante o seu curso à distância. Então, essa personalização, ela pode vir tanto da parte de conteúdo, como, por exemplo, tem a Elaine e eu, estamos lá estudando pedagogia, e a Elaine tem algumas dúvidas relacionadas a uma disciplina didática e prática de ensino, por exemplo, que eu não tenho. Só que o sistema vai disponibilizar para a Elaine as dúvidas que ela tem, especificamente as dúvidas dela, personalizando respostas às perguntas que ela faz e identificando quais são as dúvidas dela. Já eu tenho outras dúvidas relacionadas à mesma disciplina, à mesma matéria,
didática e prática de ensino, por exemplo, mas que são dúvidas diferentes da Elaine. E diferente, por exemplo, de um ensino adaptativo, que já é bem mais utilizado aqui no nosso país já há alguns anos, que traz esses conteúdos prontos e iguais, por exemplo, para mim e para a Elaine, na personalização do ensino, esses conteúdos vão ser diferentes, porque as respostas vão ser diferentes. Vão ser praticamente como a gente faz quando a gente é tutor, um professor. Você identifica a dúvida de um aluno e responde para sanar aquela dificuldade daquele aluno, no caso a Elaine. E, para mim, que estou com outra dúvida e outra dificuldade, o sistema vai conseguir identificar as melhores respostas e como me dar essas respostas com uma linguagem que seja mais acessível e que eu entenda melhor. Tá? Então, acho que foi uma forma que eu pensei aqui de tentar explicar para ficar o mais didático possível qual que é essa diferença e como que a gente pode utilizar essa tecnologia na personalização do ensino. Mais para frente, o Valdir vai até trazer alguns exemplos e vai falar um pouquinho mais para a gente, tá? Em seguida, ele fala da tutoria virtual, que também é uma outra parte que está sendo bem utilizada no exterior e também já vi alguns artigos de instituições aqui no Brasil, mas que a gente pode começar a explorar muito mais também dentro da nossa área de educação corporativa, a ITD, onde são tutores virtuais, que fornecem orientações e suporte individualizado aos alunos. Então, eles podem responder a perguntas, fornecer explicações adicionais, oferecer feedbacks, bem parecido com o que eu falei acima, só que aqui é mais voltado até para responder outro tipo de pergunta, a não ser daquele conteúdo próprio, sabe? Então, você consegue ali disponibilizar uma inteligência artificial para dar esse suporte de tutoria, para que eles possam receber esses recursos mais direcionados, além de um conteúdo de uma única disciplina, tá bom? Gente, se tiver muito complicado, alguma dúvida, se vocês tiverem, coloca aí no chat que a gente vai explicando, tá bom? A análise de dados e feedback. A Elaine já falou isso para RH, mas a gente pode também trazer isso para a nossa área de T&D, de treinamento, né? Para identificar os padrões, tendências, as lacunas no desempenho dos alunos, para que a gente possa realizar esses feedbacks direcionados. Então, de novo, né? Poxa, Elaine, está com uma dificuldade tal? O sistema já cria um feedback direcionado para ela. Eu já estou com outra dificuldade, recebo esse outro feedback também. Então, também é uma possibilidade muito interessante. E aí, os recursos de aprendizagem adaptativa, como eu falei, já dei o exemplo para vocês, que é mais voltado para conteúdo, para ensino. E também uma parte bem interessante na automação de tarefas administrativas. Olá, pode ajudar a automatizar tarefas administrativas na educação, como correção automática de prova, criação de horários, organização de materiais, gerenciamento de dados. Então, tem várias coisas que dá para a gente fazer e, como vocês viram, a própria inteligência artificial respondeu isso para a gente. Então, a minha sugestão é, Christian, né, qualquer participante, peguem as suas perguntas e já façam essa experiência de utilizar uma inteligência artificial, ou ChatGPT, ou, por exemplo, o Bing Chat, que é bem interessante também, que inclusive eu fiz questão de abrir esse daqui para que vocês possam ver, ó, o meu Bing Chat, eu não sei se vocês vão conseguir ver sobre a tela, porque está compartilhado no Zoom, mas no canto direito aqui, ó, superior direito, tem um símbolo. Vocês conseguem ver aí, Camila? Sim, dá para ver sim. Vocês conseguem? A caixinha mostra? Mostra a caixinha. Chat, vocês viram aqui? Então, eu fiz questão de mostrar nesse navegador, que é o da Microsoft, porque muitas empresas costumam ter o sistema, né, o Office 365 como padrão, principalmente voltado da T&D. E às vezes, né, se você já tem isso como padrão, usa esse navegador, você já tem disponível aí uma super inteligência artificial da Microsoft, a qual você não precisa ficar fazendo login, colocar login e senha, como, por exemplo, o ChatGPT. Ele já resolve muitas questões do nosso dia a dia, mesmo não sendo o ChatGPT, onde você pode tirar dúvidas, ou você pode gerar conteúdos, e de formas diferentes, porque você ainda consegue colocar aqui de forma mais criativa, equilibrada. Então, é bem legal também vocês explorarem esse outro tipo, né, de linguagem natural, de chat, que não é o ChatGPT, é o Bing Chat, que já vem no navegador da Microsoft. Então, vocês já têm esse recurso muito mais fácil. Eu comecei a utilizá-lo faz pouco tempo, como experiência mesmo, como teste.
E eu falo para vocês que eu estou surpreendida e maravilhada. Como pessoa que trabalha muito com conteúdo, geração de conteúdo, o Bing Chat, diferente do ChatGPT, ele já traz mais as referências da onde foram tiradas. Assim que você utiliza ele, você coloca uma pergunta, ele traz a resposta e já aparece embaixo o link dos sites, os nomes dos sites, a referência de onde ele tirou aquela informação. Então, como a Elani falou lá na apresentação dela, é muito mais, eu acho, para a gente que cria conteúdo, eu acho até mais fácil e mais seguro de utilizar do que o ChatGPT, porque ele já mostra ali o site. E aí, o que a gente vai fazer? Olha aquele site, se é um site, né, seguro, verídico, você vai averiguar a informação. Você não vai pegar, porque a ideia da gente trazer isso para vocês não é a gente utilizar a IA e acreditar que tudo que está ali é o correto. Não, né? É a gente poder olhar as referências, aí a gente faz aquela curadoria, faz aquela análise, mas, olha, eu estou bem surpreendida. Pelo menos, assim, no Bing Chat, todas as pesquisas que eu fiz até agora, que eu verifiquei, o retorno foi muito positivo. Já no ChatGPT, eu já tive umas 3, 4 vezes que estava construindo treinamentos e a resposta do conteúdo, quando eu percebi, vinha uma resposta totalmente diferente, com nome de autor diferente, que não existia. Então, fica essa dica aí para vocês, tá bom? Conhecerem também o Bing Chat. Não é propaganda, não trabalho para a Microsoft, foi só porque eu gostei mesmo, como profissional de TI&D, tá? E aí, continuando... A Vanessa aqui, só para falar, Pode Mara, falar. rapidinho, a Vanessa disse que ela achou super legal, que ela não sabia, que por TI&D é muito importantíssimo, mas ela perguntou para quem usa o Office, onde fica? Fica no navegador. Não tem ao invés de você utilizar o Google, tem o navegador próprio da Microsoft, e que você já vem direto na máquina. Então, você clica no navegador, direto, que é inclusive esse que eu estou utilizando aqui, ele já vem instalado, ele já vem junto, ele já vem no canto superior direito, você já vai ver esse símbolo aqui, e você já pode utilizar. Inclusive, ó, tá vendo? Eu estou no outro site, no site do concorrente, né? Vamos assim dizer, e mesmo assim, ele fica aqui no cantinho direito já. É no navegador próprio da Microsoft. Certo? Então, tem lá. Ao invés de você usar o Google, porque muita gente está acostumada a utilizar o Google como navegador, né, principal, o Chrome. Você não utiliza, você utiliza o da Microsoft. É o Edge, né? O Edge. Isso. Microsoft Edge. Não tinha lembrado o nome. Obrigada, Camila. O Valdir que deu... Valdir, né? Valdir que acha os nomes técnicos. Mas eu tenho certeza que no Chrome deve ter algum plugin em extensão, se você buscar lá o Bing, dá para adicionar. Não dá, Mara? Não, eu não consegui até hoje. Eu acho que não dá. Os que eu tentei não dava, porque eles são concorrentes. Aí, sabe o que a Microsoft faz? Ela obriga você a instalar o navegador dela. Eu já fiz esse teste, Camila, porque eu também costumo utilizar mais o Chrome, né? Só que aí eu fui clicar lá, Bing Chat, e aí aparece a tela assim, de propaganda falando: baixe o nosso navegador, entre que você já tem disponível. Faz sentido, né? É muito bom, mas o Edge eu gosto bastante também. Sim, eu gosto para isso. Então, acho que o grande segredo aqui nosso é mostrar que a gente tem muitas possibilidades. O que nos difere, enquanto bons profissionais, é saber identificar o que usar para cada coisa. Então, eu sei, por exemplo, que quando eu vou criar um curso de prateleira lá, e fazer uma curadoria de conteúdo, eu uso o Bing Chat nesse navegador da Microsoft. Quando eu quiser fazer uma pesquisa no Google, por exemplo, de imagem, ou alguma outra pesquisa relacionada a outro assunto, ou até confirmar se aquela informação que eu fiz, né, no Bing Chat está certa, eu uso outro navegador. Não tem problema, vocês podem deixar os 2 navegadores instalados na máquina e aí ir passeando entre as tecnologias. Certo? Legal. Acho que a ideia é essa. O Leandro até comentou aqui que eu achei super legal que o Bing tem o Bing Image Creator, que por inteligência artificial ele cria imagem baseada em texto. Sim, tem muitos recursos bacanas. O Valdir vai falar um pouco mais dessa parte de imagens, vídeos, então fiquem aí, né? Acompanhem até o final, porque o Valdir vai trazer muito conteúdo bacana, prático sobre isso. Muito legal. E eu vou falar muito mais agora de conteúdo, porque realmente é a área que eu trabalho mais. Como o Valdir trabalha com essa parte mais prática, então fiquem aí, quem gosta dessa parte mais prática, porque tem muita dica bacana. Exato. E aí, a outra pergunta que eu fiz, será que a utilização de inteligência artificial pode contribuir para melhorar o aprendizado dos seres humanos na educação corporativa? Eu não vou ler toda a resposta devido ao tempo, mas já deu para perceber, né, gente, com o bate-papo até aqui, que
sim, né? Dá para a gente utilizar muita coisa, né? Olha lá, certamente pode contribuir para melhorar o aprendizado dos seres humanos na educação corporativa. A IA oferece uma série de benefícios e possibilidades no contexto empresarial, proporcionando um ambiente de aprendizado mais eficaz e personalizado. E aqui estão algumas maneiras pelas quais a IA pode ser aplicada na educação corporativa. E aí trouxe alguns exemplos aí, tá bom? Eu vou parar a apresentação e aí eu vou pedir para o Jonas retomar lá nosso PPT para a gente seguir, tá bom? Parando aqui. E vou dar uma olhada mais no chat aqui, o que vocês colocaram também. O pessoal tá achando super legal, comentou aí que é diferente, muito legal. Ainda bem que acharam já essa ferramenta. Achou, Vanessa? A Vanessa achou ali. Achou. Isso aí. Duas Vanessas ali. uma já é bom, né? Duas, melhor ainda. Pois Duas é. Vanessas. Legal, gente. Então, agora eu vou falar um pouco mais sobre prompts. Lembra que a Elaine até comentou, né, sobre isso? O que são prompts? Prompts são essas perguntas, né? Resumindo, tá? Não de forma técnica, são essas perguntas que a gente faz para a linguagem natural, para a inteligência artificial, que pode ser de texto, no caso, uma geração de texto, como uma geração de imagens, geração de vídeo, vários tipos de inteligência artificial utilizam os prompts, que são os comandos que a gente vai utilizar, as instruções que a gente vai pedir para aquela inteligência, para ela nos dar a resposta. Então, vamos ler de uma forma mais técnica. Prompts são instruções ou frases de partida que os usuários fornecem para iniciar uma interação com o sistema de IA. Lembram-se ali a caixinha que a gente faz a pergunta? Aquilo são os prompts. Essas instruções fornecem contexto e orientação para a resposta do modelo de linguagem, ajudando a moldar a direção da conversa. Ou seja, o prompt nada mais é do que a forma como você se comunica com a ferramenta de IA. Frases, palavras-chave, tudo isso importa para que a resposta seja mais completa possível. E agora eu vou trazer um exemplo prático para vocês também. Pode, por gentileza, seguir? Próximo slide. Ah, tá. Antes do exemplo prático, deixa eu só colocar uma observação assim para vocês. E aí é outra dica de ouro que eu estou dando agora, hein? Como que é importante a gente saber utilizar prompts eficientes. Então, quanto mais completo, detalhado for o seu prompt, a sua pergunta, mais eficiente e assertiva será a sua resposta. Essas instruções fornecem o contexto, orientação para a resposta do modelo de linguagem, ajudando a moldar a direção da conversa. Ou seja, prompt nada mais é do que a forma como você se comunica com a ferramenta de IA. Então, o que são as frases, as palavras-chave, tudo isso importa para que a resposta seja mais completa possível. Agora sim, a gente vai para o exemplo prático disso que está escrito aí, né? Mas como? Então, aqui, eu tirei um print da tela do chat GPT, só para vocês terem ideia como que é diferente a resposta de acordo com a pergunta que você faz. Então, se eu uso lá um prompt simples, que é uma pergunta simples, eu vou ter uma resposta simples. Se eu coloco uma pergunta mais completa, eu tenho uma resposta mais completa. Vamos pensar que aqui, a Camila, que é a nossa consultora comercial, né, aqui da EAD Skill, ela chega aqui para mim, para a Elaine, da área educacional, e fala assim, meninas, vocês não sabem, fechei um super projeto novo com uma empresa top, e eles querem que a gente desenvolva um treinamento completo, uma trilha de liderança inclusiva nas empresas. Por favor, me ajudem com isso, porque eles não têm material nenhum, eles não sabem de onde partir, eles contrataram a EAD Skill para dar essa solução e apoio. Então, eles querem, desde a ideia do treinamento completo da trilha, até a parte de instrução, de conteúdo, dos treinamentos, eles querem um treinamento completo, que esse é o que a gente mais gosta, né, Camila? Quando vem tudo ali. Completo. E aí, a Camila trouxe isso para a gente, né? E a gente, nossa, poxa, liderança inclusiva, né? Eu vou pensar, poxa, legal, vou construir uma trilha sobre isso. Mas eu não sei muito bem sobre liderança inclusiva. Não é um tema que eu sou especialista ou que eu costumo, né, estudar sobre. Eu leio por cima, mas nunca me dediquei a estudar sobre isso. O que eu vou fazer? Por que não utilizar o Chat GPT ou o Bing Chat para me ajudar com isso? Então, eu coloquei lá. Bom, a Camila falou que quer uma trilha de
liderança inclusiva nas empresas? Nossa, eu lembro que ela falou que a empresa precisa disso em 3 meses. Precisa que a empresa seja... os funcionários sejam treinados em 3 meses. Tá bom, vou colocar lá. Aí eu coloquei liderança inclusiva nas empresas. Olha a resposta que o ChatGPT me deu. A liderança inclusiva é um conceito fundamental nas empresas modernas, que valorizam a diversidade e reconhecem a importância de criar ambientes de trabalho onde todos os funcionários se sintam valorizados, respeitados e incluídos. Trata-se de um estilo de liderança que promove a igualdade de oportunidades, o respeito às diversidades e a participação ativa de todos os membros da equipe, independentemente de sua origem étnica, gênero, idade, orientação sexual, deficiência ou qualquer outra característica individual. O que vocês acham, Camila? Com essa resposta, a gente consegue já ter uma ideia desse treinamento, os conteúdos que a gente vai dar? O que você acha? Meio genérico demais, né? Acho que não dá para fazer um treinamento com isso, não. Vocês acham, gente? Quem é do TID aí, quem é designer educacional que está acompanhando? Ficou meio vago, né? Então, e se a gente melhorar o nosso prompt, a nossa pergunta? E se ao invés da gente colocar uma pergunta simples, a gente colocar uma mais complexa, mais completa? Olá, e foi o que eu fiz. Quais são as estratégias que devem ser adotadas para implementar um treinamento de quê? De liderança inclusiva, aonde? Na empresa, por quanto tempo? Em 3 meses. Isso mesmo, Vanessa. Precisa especificar mais se você quer respostas melhores. Então, vejam a diferença da resposta agora. Então, o ChatGPT já me respondeu. Implementar um treinamento de liderança inclusiva em 3 meses com um orçamento reduzido requer criatividade e foco nas estratégias mais eficazes. Aqui estão algumas abordagens que você pode considerar. E aí já me deu quais são. Identifique as principais necessidades. Realize uma análise precisa das principais necessidades de treinamento e liderança inclusiva na empresa. Identifique as áreas em que é mais crucial promover a inclusão. Priorize esses tópicos para o treinamento. A primeira dica. Olha as outras dicas. Eu não vou ler o texto todo, porque depois a gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês, mas só para vocês terem uma ideia. Parcerias internas, recursos online gratuitos, workshops internos. E olha só, mais uma página. Programa de mentoria, grupo de estudo, participação em eventos. E acho que tem mais uma, né, Camila? Vamos ver. Tem mais uma. E tem mais uma. Feedback e acompanhamentos contínuos. Viram a diferença? Agora já dá, né, Camila, para a gente pensar numa trilha, pensar numa proposta. E, Elaine, o que você acha? Né? Algo melhor, assim, mais completo. Por quê? Porque a gente fez perguntas mais completas, certo? E é isso mesmo. Com certeza, saber fazer a pergunta é o diferencial, ó, ali que a Vanessa colocou. Então, essa é a outra dica que eu queria dar para vocês. E agora eu vou já finalizando, deixando um espacinho, porque se deixar a gente fala a noite inteira. E antes disso, eu queria só finalizar falando que a gente preparou um e-book muito especial com dicas e exemplos de como utilizar os prompts eficientes para TID e RH e ferramentas práticas de IA. Então, esse material que a gente preparou para vocês, para que vocês possam ter acesso a esse material, vocês precisam ficar até o final do webinar, onde a gente vai disponibilizar o QR Code para vocês, tá bom? E aí, nesse material tem mais dicas, tem exemplos de prompts, para que vocês já possam pegar isso, ó, se quem quiser imprimir ou deixar do lado e utilizar como uma bíblia ali no dia a dia, do TID e do RH, tá bom? Isso mesmo. Acho que era isso por essa noite. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, vocês podem colocar aí, que mais para frente a gente responde, né, não, Camila? Isso mesmo, Mara, isso mesmo. Fiquem até o final para a gente disponibilizar esse QR Code para vocês, que tem muito material bem legal. E já falando sobre as perguntas aí, Mara, a gente vai encerrar a enquete agora, então, e vai pegar os resultados para a gente aí discutir, vou direcionar aí, né? Então, a enquete, a maioria aqui respondeu para nós, 55% das respostas é personalização e automação dos processos de aprendizagem. O segundo mais votado aí foi análise de dados e métricas de desempenho. E aí, Mara, o que você acha sobre essas respostas? O que você responderia também nessa enquete? Eu super concordo com o pessoal que votou personalização e automação de processos de aprendizagem. Como vocês viram, eu falei um pouco sobre isso. Sou suspeita porque eu sou apaixonada por essa área.
Então, eu penso, né, sempre acreditei e acredito que a tecnologia, né, nenhuma tecnologia vai substituir a gente, o nosso papel. Mas nós, enquanto seres humanos, podemos tirar o potencial que essa tecnologia tem de melhor para nos favorecer. E personalização de ensino, da aprendizagem, nossa, eu acho uma coisa incrível. É incrível por quê? Porque você pode entender ali qual é a necessidade de cada pessoa, e como uma pessoa que trabalha com educação e desenvolvimento de pessoas, eu acredito muito nisso, né? Que nós somos únicos, cada um aprende à sua maneira, de formas diferentes, e ter uma tecnologia que nos auxilie a ter o colaborador, né, o aprendiz, o estudante, o que seja, aprender de forma personalizada, eu acho demais. Então, Camila, super votaria nessa. Super votaria nessa também. Achei ótima a resposta e acredito que, na verdade, assim, todas são, né, certas, vamos falar, mas aqui eu acho que mais faz sentido é essa também agora para a gente poder aprender e utilizar bastante. Então, muito interessante esses benefícios aí que a inteligência artificial pode trazer para a gente. Obrigada, Mara. E agora a gente vai seguir para o próximo tema do nosso webinar, que a gente vai mostrar algumas aplicações práticas realmente da inteligência artificial no dia a dia nas áreas tanto de T&D quanto de RH. Vou passar a palavra agora para o nosso convidado, Valdir. Bora lá, Valdir? Bora lá, Camila, obrigado. Então, gente, agora, depois de tudo isso que a gente viu, o meu papel aqui é mostrar para vocês quanto essa tecnologia, ela já está no nosso dia a dia, né? Eu sei que, às vezes, quando a gente começa a ouvir a falar, assim, dessas tecnologias, ver aqueles vídeos da Elaine, parece que é uma coisa muito inacessível, que está muito fora da nossa realidade, que é coisa para grandes corporações, multinacionais, mas hoje eu quero mostrar para vocês que essa tecnologia, ela já está acessível e ela pode estar presente na sua vida, seja você uma pequena empresa ou até mesmo um microempreendedor individual aí, um consultor que trabalha sozinho, né, que tem seus clientes. Você já pode fazer uso dessas tecnologias de inteligência artificial no seu dia a dia. Eu vou pegar aqui um pouquinho da apresentação agora com o Jonas para mim poder passando aí para vocês, tá? Aí, pessoal, enquanto isso também, contem aqui no chat para a gente se vocês já utilizam alguma ferramenta de IA no dia a dia de vocês, já contem quais são essas ferramentas, para também, se for alguma coisa nova, a gente já poder discutir aqui, né, Valdir? Isso. Vocês já estão vendo aí, porque para mim some vocês aqui, mas está aparecendo para vocês minha tela? Tá sim. Ah, então beleza. Então, começando aqui, né, a gente tinha falado aí sobre o boom das inteligências artificiais. Como a Elaine falou lá no começo da Tá palestra... aparecendo a tela do Zoom, sua. A tela do Zoom? Espera aí, então. Deixa eu fazer de novo aqui. Agora está aparecendo da apresentação? É a apresentação mesmo. É a apresentação, é essa mesmo, então, né? Essa mesmo, isso. Ferramentas, beleza. Beleza. Então, como a Elaine falou aí no começo do nosso webinar, a gente viu que teve toda aquela história da inteligência artificial e no ano passado teve um boom aí de ferramentas. Hoje a gente tem diversas ferramentas que já utilizam da inteligência artificial para muita coisa e elas estão evoluindo numa velocidade absurda, tremenda, assim, né? Então, começando aqui, eu queria trazer para vocês 3 ferramentas que talvez aí vão poder ajudar vocês na produção de conteúdo e peças educacionais para a área de T&D aí, que a gente está acostumado a usar no dia a dia. A primeira ferramenta que eu vou falar, ela diz respeito a vídeos, né? A gente sabe que o vídeo ele tem um ganho educacional muito grande quando a gente aplica ele nas nossas estratégias de T&D. Mesmo porque quando você tem um vídeo com um locutor, uma pessoa lá, a pessoa consegue se concentrar muito mais no vídeo, né? Reter mais informações. Prova disso é a quantidade absurda que a gente tem de instrutores que fazem uso de plataformas como YouTube, né? Como outras diversas aí que a gente tem no mercado, de pessoas ali passando instrução via vídeo online com uma pessoa. Mas a gente sabe também que nem sempre é barato produzir uma mídia dessa, né? Às vezes você tem um especialista ali, mas ele não é um especialista assim muito desinibido para lidar com a câmera, né? Ficar na frente de público. Então, às vezes é meio difícil você conseguir, sem contar que grandes produções exigem contratação de estúdio, exigem pessoal especializado, câmeras, né?
e tudo mais, que a gente sabe que encarece demais a produção de vídeo. Então, eu queria começar aqui falando com vocês de uma ferramenta que ela se chama Synthesia. É uma ferramenta que ela é meio famosa aí já no meio, ela acho que foi uma das primeiras que o pessoal começou a explorar, né? E é uma ferramenta que ela te ajuda aí na produção de vídeo. Eu tô vendo aqui que tem gente que já usou essa ferramenta, né? E quem já usou sabe que é uma ferramenta muito simples de trabalhar, né? Ela te disponibiliza aí diversos avatares virtuais, né? Diversas pessoas aqui que fazem uso da tecnologia do Deepface e de linguagem sintética, também gerada por inteligência artificial, para poder fazer um vídeo, então, com locutor e tudo mais. Aqui na IAD Skill, como eu trabalho nessa parte de pesquisa e desenvolvimento, é comum que eu lide com essas ferramentas e explore o potencial delas para a gente ver o que a gente consegue agregar também no nosso dia a dia aí, para automatizar, né, alguns processos, deixar alguns cronogramas mais curtos, diminuir preços também, né? Então a gente está explorando aí, desbravando várias ferramentas de inteligência artificial, e eu queria mostrar para vocês um pouquinho de como que ficou o resultado de um vídeo que a gente fez usando essa ferramenta. Eu vou, pelo avançado da hora aqui, eu vou passar para vocês só um trechinho, mas depois a gente vai disponibilizar esse material também para que vocês consigam ver. Eu vou dar play nele aqui e daí vocês me dizem se está saindo o som, tá? Então, esse daqui foi uma das primeiras ferramentas que a gente começou a desbravar aqui, e é um dos primeiros vídeos que a gente fez com inteligência artificial. Vejam qual que é o resultado que essa ferramenta entrega. Você conhece os benefícios da aplicação da inteligência artificial na educação corporativa? Você sabia que a inteligência artificial está evoluindo muito rápido? Em poucos anos, as inteligências artificiais alcançaram resultados surpreendentes em diversas áreas. Hoje em dia, é possível encontrar soluções de inteligência artificial para praticamente todos os problemas da vida moderna, incluindo a educação corporativa. Conheça agora a mais nova solução da IAD Skill, que, utilizando a educação, aliada à tecnologia de inteligência artificial, vai impulsionar os resultados de sua empresa. Sabemos que algumas pessoas conseguem reter melhor um conteúdo quando existe uma pessoa passando a informação. Isso porque ela tem um ponto focal, um interlocutor, o que permite que ela se concentre não só na informação, mas também na fonte da informação. Sabemos também que existem 4 tipos de comunicação: verbal, não verbal, escrita e visual. Legal, né, gente? Eu vou cortar o vídeo aqui um pouquinho, só porque já está avançada aí a hora do nosso webinar, para a gente conseguir correr com os assuntos aqui, tá? Mas deu para ver aí que ela entrega um resultado legal e essa ferramenta é sensacional, porque além dela ter essa forma de pôr ali um avatar virtual para fazer, né, seu interlocutor do vídeo, ela também tem muito astro que você pode usar, porque ela tem algumas parcerias com um banco de imagens. Então, você consegue trazer no seu vídeo trilha sonora, imagens, hastes, ali vocês viram que no meio aparecem algumas fotos, algumas cenas de outros vídeos, isso daí porque a ferramenta te possibilita ter acesso a esses hastes e te dá um produto assim sensacional que você consegue usar. E ela não é uma ferramenta difícil de usar. Aqui, como vocês podem ver um pouquinho na imagem que eu trouxe para vocês, ela é uma ferramenta que ela tem uma interface muito parecida do PowerPoint. Então, aqui você vai montando a sua tela ali, e ali vocês viram que entrava algumas fontes, né, umas letras, e é a mesma coisa de você fazer um PowerPoint. Então, você coloca uma imagem e escolhe se você quer que ela veja da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, e daí você vai montando e vai quebrando ali em slides, e aqui embaixo você digita o seu texto e escolhe o áudio e o idioma que você quer usar, e daí depois você pede para renderizar esse vídeo, ele vai fazer um vídeo com o avatar que você escolheu ali animado, falando o texto que você escreveu. Então, não precisa ser uma pessoa formada na área de tecnologia para você conseguir trabalhar com esse tipo de ferramenta. Ela é uma ferramenta muito acessível e muito lógica, assim, né? A gente fala que ela é user-friendly, porque é uma ferramenta fácil de usar. Então, qualquer um que tenha um pouquinho de intimidade com o computador já vai conseguir usar uma ferramenta dessa.
Junto com essa ferramenta aí, a gente tem outras ferramentas aí, se vocês começarem a pesquisar, tem várias, mas eu trouxe mais uma aqui para mostrar para vocês, que é a DID. Ela é uma ferramenta que faz praticamente a mesma coisa que o Synthesia faz, com o diferencial que aqui você consegue trabalhar alguns avatares que também são gerados por inteligência artificial. Então, se você quer criar um vídeo um pouco mais lúdico aí, né, que não seja tão formal, como uma pessoa de terno, ou uma pessoa mesmo, que é um personagem, né, você pode usar essa ferramenta aqui para colocar ali um desenho ou uma foto aí modificada sua, né, como se você estivesse num ambiente diferente, para fazer o mesmo tipo de serviço. Então, aqui você consegue usar avatares diferentes ou personalizar um avatar para criar o seu vídeo através dessa ferramenta. Então, essa é só mais uma, mas se vocês começarem aí a fazer um Google e pesquisar, vocês vão ver que tem muita ferramenta, todas são muito acessíveis, muito fáceis de usar, com uma outra vantagem que elas não exigem muito da sua máquina, do seu computador, porque todas elas rodam no browser. Então, no próprio navegador, você consegue fazer um login e senha e usar a ferramenta ali pelo navegador mesmo. Então, aí a gente vê a parte de produção de vídeo. Vocês viram como já está avançada essa parte de produção de vídeo. Agora, eu quero trazer para vocês uma outra ferramenta que ela está mais ligada ali à parte de produção de imagem. Estou perguntando se ela tem versão free. Todas as ferramentas que eu vou mostrar aqui hoje, elas têm sim versão gratuita, tá? Versão de teste, ou elas te dão ali um crédito para que você possa usar por um tempo, tá bom? Lógico que as versões gratuitas são um pouco limitadas, né? Te deixam ali, mas já dá para você brincar e ver o potencial das ferramentas, tá? A próxima ferramenta que eu vou trazer para vocês, ela está relacionada à produção de imagem. Eu acho que a produção de imagem foi o que despertou esse gatilho de todo mundo se interessar pelas inteligências artificiais, porque a gente viu o quanto que é viável usar a inteligência artificial, né? Aí no começo do ano a gente teve aquele aplicativo do Lensa, onde ele foi usado para fazer uma thread aí nas redes sociais, né? No Instagram, no TikTok, em vários lugares, que as pessoas baixavam o aplicativo e subiam ali de 10 a 15 fotos, e ele te dava 50, 100 fotos suas, totalmente diferentes, assim, com temas espaciais, faroeste, né? Tema de medieval, e eu acho que isso daí começou a despertar nas pessoas o interesse, porque a gente sempre ouviu falar de inteligência artificial, mas ela não parecia tão acessível, né? E daí, com o Lensa, eu acho que despertou o interesse e a curiosidade da maioria das pessoas. Depois de um tempo, as pessoas começaram a descobrir outras ferramentas aí, como o Midjourney, né? Que até um tempo atrás pegou uma peça na gente aí com aquela foto do Papa Fashion, né? Que a gente viu, que enganou até a imprensa especializada, né? Que eles estavam até divulgando de quem seria o estilista, que o Papa estava usando o terno, quando não passava de uma imagem criada por inteligência artificial, né? E a gente também tem o DALL-E, que é uma outra inteligência artificial usada também para criar imagens que, assim como naquele concurso de fotografia que a Elaine mostrou no começo, o DALL-E também ganhou um concurso de arte e depois descobriram que foi uma pessoa que criou um prompt e fez uma imagem através de inteligência artificial. Então, a gente consegue ver a evolução, porque hoje está até difícil de você diferenciar o que é da inteligência artificial e o que é uma imagem real mesmo, né? Então, elas estão evoluindo muito rápido. E eu queria mostrar para vocês aqui uma ferramenta que ela faz uso dessa tecnologia aí de geração de imagem, mas ela faz além de gerar imagem, ela gera apresentações. Deixa eu só mutar aqui. Essa ferramenta, ela chama Tomi. Ela vai usar as mesmas tecnologias que a gente vê aí nessas ferramentas de geração de imagem, como o DALL-E, o Midjourney, e vai usar também a tecnologia do ChatGPT para gerar, então, aí algumas apresentações para vocês. Vejam como ela funciona. Aqui você vai acessar o site dele, e daí lá no site você vai fazer um login. Esse login você pode fazer através aí do seu Gmail ou de uma outra conta que esteja logado no seu navegador, e você vai acessar a ferramenta e vai escrever um prompt de comando, assim como a Mara falou para a gente aí, você escreve um prompt de comando e ele vai gerar uma apresentação. Aqui no meu teste,
eu pedi para ele criar uma apresentação em português sobre o papel do T&D nas empresas. E daí veja que legal, quando a gente dá o Enter, ele começa a criar e ele vai gerando vários slides com texto ali e criando algumas imagens usando tecnologia das inteligências artificiais para gerar essas imagens. Então, aí, como você pode ver, ó, ele está gerando ali, ele vai gerar, eu acho que umas 8, gerou umas 8 imagens aqui, né? Então, ele colocou aí, ó, qual é o papel vital do treinamento e desenvolvimento das empresas, né? Aí, ele faz um menu aqui. O papel, deixa eu só pausar aqui para mim conseguir ler, né? O papel do T&D nas empresas, benefícios do T&D para os seus funcionários, benefícios do T&D para as empresas, desafios do T&D nas empresas, tendências atuais do T&D e conclusão. Então, ou seja, ele gera uma apresentação e já te gera uma agenda aí, que nem o ChatGPT, com alguns tópicos que você pode explorar. E aí a gente vai ver um pouquinho do que ele gerou aí. Então, aqui, ó, ele gerou o papel do T&D nas empresas. O treinamento e desenvolvimento, T&D, é um processo fundamental para o sucesso das empresas. Então, aqui ele gera um texto que agora vocês vão ver, é um texto um pouco genérico, né? Ele poderia ser um pouco mais elaborado, mas aí também vai do prompt que você cria ali. Quanto melhor o prompt, melhor o resultado, né? Então, ele gera aqui para a gente uma apresentação com uma imagem. Aqui você pode ver que ela é uma ferramenta que ainda está em desenvolvimento, ela não está assim tão avançada quanto as outras, né? Mas ele vai gerando imagens aqui e o texto. Aqui a gente viu que essa imagem ela não tem muito link com o conteúdo, né? Mas a gente vai ver que aqui embaixo ele já começa a acertar um pouco mais, né? A tendência atuais do T&D. Então, como a evolução da tecnologia e as formas de trabalho, o T&D também está mudando. E daí ele coloca uma outra imagem. Aqui ele coloca já uma imagem mais corporativa ali que ele criou, né? Conclusão, em resumo, o T&D é fundamental para o sucesso das empresas. Então, vocês podem ver que hoje a gente pode ir um pouco além, não só criar imagens, mas você pode criar uma apresentação completa usando essa ferramenta, que é a ferramenta Tome, aí, que te possibilita fazer isso. Eu vou abrir aqui um pouquinho dela para vocês verem a interface, com uma outra apresentação que eu pedi para ele criar aqui, falando sobre inteligências artificiais. Então, ele gera aqui para a gente uma imagem e um texto sempre. E aí você consegue vir aqui e fazer revisão, alterar esse texto e consegue também alterar a imagem. Além disso, ele tem uma quantidade absurda aqui de ferramentas que te ajudam aí com comentários, na criação de prompt, de texto, ele exporta, ele tem interface com o Figma, por exemplo, aqui é a parte de design aí, você consegue arrastar um projeto do Figma para cá, ele usa esse projeto de base aí também para criar as apresentações e os textos, e além disso você consegue alterar o layout muito fácil. Então, essa ferramenta ela é ótima assim, para quando você tem aquela apresentação a tira-cor, que tem pouco tempo assim, que as pessoas te pedem para fazer e você tem que fazer ali a queima-roupa essa apresentação, então aqui ele já vai gerar para você uma apresentação com alguns tópicos ali, onde você consegue usar de base e de rascunho para depois desenvolver e fazer uma apresentação mais robusta, né? Então a inteligência artificial te ajudando aí em algumas tarefas do seu dia a dia. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, essa é a Tome, ela é uma ferramenta que te ajuda aí a criar, então, apresentações de maneira muito fácil. Digitando apenas uma linha de comando, você consegue fazer uma apresentação aí completa, né, com imagens e textos, daí você pode ir refinando e aprimorando ela. Agora eu quero falar com vocês sobre inteligências artificiais voltadas para a geração de áudio e idiomas, né? A gente tem, eu acho que uma das primeiras coisas que começou aí, como a Elaine também já trouxe lá no começo do nosso webinar, que é a linguagem humanizada que a gente tem, que já tem aí no Google, né, na Siri da Apple, já tem na Alexa, né? Mas hoje em dia isso já está muito mais adiantado. Quando a Elaine mostrou lá para a gente aquele vídeo onde tinha o cara falando lá com a voz do Morgan Freeman, né? Que tinha lá também o Leonardo DiCaprio e ele estava sendo dublado por diversas pessoas, eu acho que vocês assistiram aquilo e pensaram, isso daí é legal,
mas a gente não consegue fazer. E eu vou mostrar para vocês que tem uma ferramenta que ajuda vocês nesse sentido, assim. Tem uma ferramenta que ela se chama EasyDubs. Essa ferramenta, ela permite que você suba um vídeo ou pegue um vídeo do YouTube, coloque um link lá e escolha em qual idioma você quer ouvir esse vídeo. Então, ele vai dublar esse vídeo para você. Eu trouxe aqui para vocês, de exemplo, um vídeo do nosso TD Geeks, aí, que é o nosso blog, onde eu falo sobre o uso de serious games em técnicas de TD. Então, aqui eu vou passar para vocês rapidinho, vocês vão ver que eu estou falando em português, e depois eu vou falar em outros 3 idiomas diferentes. Eu vou passar aqui para vocês verem. Nesse vídeo, eu sou Valdir Brito, consultor de pesquisa e desenvolvimento da EAD Skill, e vou falar um pouquinho sobre o assunto com vocês. Vamos lá? Okay, but what are serious games? Serious games are nothing more than games designed to develop the skills of employees and their companies. These skills can be in the part of leadership, project management, communication, among many others. Pero si aún no estás convencido de las ventajas de aplicar la estrategia de Serious Games a tu entrenamiento, aquí te traigo 5 puntos que pueden hacerte cambiar de opinión. 첫 번째는 게임이 재미있고 자극적이기 때문에 동기부여 증가와 관련이 있으며 이는 참가자의 동기부여를 자연스럽게 증가시킵니다. Eu acho que deu Isso é sensacional. E eu acho que deu para vocês terem uma ideia aí, né, de como que ela funciona. Então, você consegue usar ela também através do browser aqui. Ela é bem fácil de usar. Ela é essa ferramenta aqui, chama EasyDubs, né? Então, aqui você pode fazer um login nela, e daí você pode logar também com suas contas aqui, e você vai vir e vai colocar um link de um vídeo aqui que pode estar no YouTube ou alguma outra rede social. Se você tiver o login, você pode enviar um vídeo e você vai escolher aqui a versão, a linguagem que está esse vídeo e qual linguagem você quer. E daí ele vai converter o vídeo para você. Como gratuito, você pode fazer, acho que alguns minutos ali de vídeo. Então, você já pode, se quiser, depois da webinar aqui, testar essa ferramenta, você já pode ir lá e testar com um vídeo seu, um vídeo qualquer aí do YouTube. Eu acho que ele só dá uma restrição assim, tem que ser um vídeo de 5 minutos, um vídeo curtinho, né? Para ele fazer essa demonstração aí para vocês. E eu vou mostrar aqui para vocês como que ele entrega. Ele manda um link para você, que chega no seu e-mail, ou você acessa mesmo pela plataforma, e ele vai mostrar aqui o vídeo que você fez. Como eu estava usando a versão gratuita, ele fica com essa marca d'água aqui grande, mas é legal porque ele coloca você no idioma, que eu estou falando em coreano, e ele também me dá uma legenda em coreano. Então, se eu preciso fazer, por exemplo, um versionamento de um treinamento, né? O que às vezes é complicado, porque às vezes é difícil achar dublador, é difícil achar gente especializada naquela língua, essa ferramenta vai otimizar muito o seu trabalho, porque basta você colocar o vídeo ali, escolher o idioma, que ela já vai fazer aí a tradução para você, tanto do áudio quanto da legenda, né? Então, ela é uma outra ferramenta aí incrível que já está usando a inteligência artificial para ajudar a gente em tarefas que são até mais complexas no nosso dia a dia, né? Como a tradução e versionamento de algum treinamento. Essa ferramenta também ela é bem fácil de acessar e ela é baratinha. Eu acho que dá para você fazer aí 60 minutos de vídeo por $10, coisa assim. Então, elas são ferramentas bem acessíveis, tá? Eu vou passar aqui para outras ferramentas aqui, e agora eu trouxe para vocês aí, né, 3 ferramentas como prometido aqui no começo. A gente trouxe ferramentas de vídeo aqui para vocês verem. Eu trouxe ferramenta que ajuda você na produção de imagem e de apresentações, e trouxe aqui para vocês uma ferramenta da parte de áudio. E agora eu quero mostrar para vocês uma outra aplicação do ChatGPT que a gente está estudando aqui na nossa empresa. Ela ainda está em fase inicial de teste, mas ela é uma aplicação aí que promete muito para a nossa parte de LMS. A gente viu aqui durante a apresentação já várias formas de fazer o uso do ChatGPT, né, na nossa produção aí do dia a dia.
E a gente conseguiu aliar essa tecnologia do ChatGPT com o nosso LMS do Next. O ChatGPT hoje, ele disponibiliza uma API. O que é isso? A API é um pouco ali da tecnologia, uma licença para você usar a tecnologia do ChatGPT em outras plataformas. Então, o que a gente fez? A gente pegou essa API do ChatGPT e aplicou na nossa plataforma do Next. Aí a gente conseguiu ter aquele mesmo padrão de linguagem e qualidade do ChatGPT dentro da nossa plataforma. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho um teste também gravado de como que a gente usou essa tecnologia aqui dentro da nossa empresa, tá? Deixa eu abrir o vídeo aqui. Eu vou mostrar para vocês. Tá aqui. Então, aqui, essa daqui é a nossa plataforma do Next, para quem não conhece, é a nossa plataforma LMS, e a gente aplicou essa tecnologia num dos nossos cursos de prateleira sobre gamificação. Então, a gente usou o curso que a gente mesmo desenvolveu de prateleira sobre gamificação e carregou o chat, né, essa API do ChatGPT dentro da nossa plataforma com o conteúdo do curso. Então, todo o texto que a gente tinha ali no curso está carregado dentro dessa API para ele ter insumo ali, um banco de dados para poder responder as nossas perguntas, né? Então, a gente foi lá na nossa plataforma, a gente assistiu o treinamento e depois de assistir o treinamento, a gente acessou, então, a nossa ferramenta aqui, a API do ChatGPT. E qual que foi o teste que a gente quis fazer? A gente fez algumas perguntas, mas o nosso curso ele tem um exercício no final, né? E a gente queria ver como que ele responderia esse exercício. Então, aqui ele até fala aí, né? Quando a gente acessa no começo, fala: olá, Valdir, eu sou o Skill Hero, que é o nome que a gente deu para ele, sou seu assistente virtual. Conta para mim, quais as tuas dúvidas sobre esse curso, né? Que eu irei te ajudar. Então, esse foi um texto inicial que a gente programou ele para dar umas boas-vindas ali. E aqui, então, a gente submeteu-lhe os exercícios. Os primeiros exercícios que a gente tinha eram os exercícios de verdadeiro ou falso. Então, a gente pegou o exercício aqui e copiou o exercício e colocou lá em formato de pergunta para ele, né? Então, aqui o exercício pede para a gente ver se essa afirmativa é verdadeira ou falsa. Eu copiei e colei lá e perguntei para ele: a gamificação no ambiente corporativo estimula a melhoria da comunicação interna porque as pessoas passarão a se comunicar apenas pelos meios virtuais? Daí eu perguntei para ele e ele me respondeu: não, a gamificação no ambiente corporativo não estimula apenas a comunicação virtual. Ela também estimula a melhoria da comunicação interna por meio do trabalho das equipes e das competições saudáveis entre os colaboradores para alcançar metas específicas. Então, é que ele não deu para a gente um texto exato do curso. Ele pegou o conteúdo do curso e falou aqui, deu a resposta conforme a minha pergunta. Aí a gente foi lá e respondeu depois dele ter feito aí, né, que era falso, que ele falou não, e aí a resposta estava correta, como a gente pôde ver aqui. Mas, para além disso, a gente usou ele também para fazer aqui um exercício onde a gente tinha que é um exercício um pouco mais complexo. A gente tinha que relacionar um fragmento de frase com o outro, né? Então, uma frase começava num lado e terminava no outro, a gente tinha que associar aí os fragmentos de um lado ao outro. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e falei para ele: eu preciso que você associe para mim esses fragmentos de frase. Daí eu escrevi ali, né, facilitação do aprendizado, dei 3 pontinhos, a meta de vida e fui escrevendo dessa forma e pedi para ele, então, associar para mim. E aqui ele fez exatamente isso, ele pegou lá e me deu a resposta aqui. A facilitação do aprendizado está relacionado à mente do indivíduo sendo treinado para ampliar seus níveis de capacitação de conhecimento. Então, a gente veio aqui e pegou essa daqui e juntou com o resto da frase. 10ª, a ampliação da motivação dos colaboradores ocorre quando os profissionais desenvolvem um perfil saudável para concluir os jogos e vencer. Então, a gente veio aqui e também associou ali, né? Depois, os estímulos da criatividade...
o estímulo e a criatividade proposto quando os colaboradores são desafiados a terem uma ideia e inovadoras, adquirindo altas performances. Então, a gente foi aqui e foi associando tudo. E, no fim, ele estava correto. Eu vou pular aqui no final só para mostrar para vocês. A gente foi lá, associou tudo. E aí, no fim, deu para ver que ele conseguiu ser bem sucedido nessa avaliação aqui. Eu pulei de novo. Aí eu fiz o teste e mandei, e deu para ver que ele foi bem sucedido nessa avaliação. Então, os resultados aí que a gente está tendo com esses testes na nossa plataforma, eles estão sendo bem positivos. A gente pode ver ali que ele teve o mesmo grau de entendimento de um ser humano que fizesse o curso, né? Ele conseguiu responder todas as perguntas que a gente submete às pessoas que fazem o nosso curso de prateleira, né? E aí a gente está vendo o potencial disso, porque a gente fica imaginando, né? Os chatbots, às vezes, eles não são tão agradáveis assim, porque você tem algumas respostas prontas ali que você coloca numa árvore de decisão, né? Então, nem sempre ela vai responder a dúvida do aluno. Aqui, ele funcionaria como um mentor, como se fosse um professor mesmo, te falando sobre o tema do curso. Então, e por ele ter essa tecnologia de linguagem natural tão avançada, a pessoa, às vezes, nem vai se dar conta que está falando com um chatbot, né? Ela pode achar mesmo que está falando com uma pessoa. E aí você consegue personalizar, mais do que personalizar, né? A experiência do treinando ali, porque ele vai responder as suas dúvidas específicas, né? Então, eu vi o treinamento aqui de gamificação e falei, legal, mas como eu aplico isso? Eu posso ir lá e escrever, olha, eu tenho uma empresa de 50 pessoas, mas como que eu aplico? Com base no que a gente carregou no curso ali, ele vai te dar respostas como o ChatGPT te daria, né? Então, ele é uma ferramenta excelente, a gente já está vendo aí, fazendo os estudos para viabilizar o quanto antes da gente ter essa ferramenta também na nossa plataforma LMS. E é legal como forma de consulta, né, Valdir? Ele fez Sim, treinamento também. uma vez, não tem que rever tudo novamente. Quero um ponto específico. Então, já pergunta diretamente ali para ter uma resposta Exato. direcionada. Sim, você quer ali ver um ponto específico ali que você ficou em dúvida, né? Até esse daqui é um rascunho aí do nosso assistente virtual, talvez ele seja esse, a gente não tem certeza, né? Que é o nosso Skill Hero aqui, o Skill Bot também, a gente está analisando qual que vai ser o nome dele aí, mas é uma ferramenta excelente aí, é uma outra aplicação do ChatGPT, que é uma aplicação um pouco mais aprofundada ali, né, para quem já está por dentro aí da parte de programação. Então, é uma ferramenta aí que promete muito. E, gente, eu queria trazer mais, mas o nosso tempo é curto, eu fiquei para o final aqui, então a gente vai correr, e aí eu fico à disposição de vocês também para qualquer dúvida, qualquer outra ferramenta que vocês queiram conversar. Interagiram bastante eu aqui, viu, gosto. Valdir? Né? Comentaram que já usam o DID, né? Que também usam ali as outras ferramentas que você comentou, acharam muito sensacional, disseram que já utilizam e que tem efetividade nos treinamentos, né? Legal. Então, o pessoal gostou bastante, perguntou até de algumas referências, mas tudo que ele mostrou, pessoal, vai estar ali no material de treinamento que a gente vai passar daqui a pouquinho para vocês, tá? Isso. Do mais é isso, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o país, perguntar para o Valdir, dúvidas sobre as ferramentas, enfim, a gente está aqui à disposição também, ok? Mas então vamos lá, gente. Infelizmente, estamos chegando ao fim desse webinar aqui. Eu espero que realmente vocês tenham curtido esse bate-papo, assim como nós. Eu curti muito, gostei muito dessas ferramentas, achei impressionante toda a parte aí, que realmente para mim foi inovador conhecer tudo isso e ver como que a inteligência artificial está tão avançada aqui e de fácil acesso realmente para nós, né? Então aqui a gente da Skill preparou tudo com muito carinho, afinal, né, nós somos apaixonados por tudo que acontece no mundo das áreas de treinamento e desenvolvimento, RH e educação corporativa. E como eu disse lá no começo da nossa conversa, eu sou aqui da Skill e a gente está há mais de 30 anos no mercado de educação corporativa, oferecendo essas experiências inovadoras aí em aprendizagem digital. Então, além, né, do que vocês viram um pouquinho do que a gente comentou, a gente atua em várias frentes de experiência de aprendizagem, tanto desenvolvimento de treinamento customizado,
cursos prontos de prateleira que já acompanha também na nossa plataforma de LMS, o Next, consultoria educacional, equipe dedicada, e aí tudo que vocês precisarem. A gente gosta de comentar que a gente é fora da caixinha. Então, quando vem uma coisa nova, inovadora ali para a gente desenvolver, a gente é apaixonado por isso também. E se vocês tiverem aí algum desafio em treinamento e desenvolvimento ou ficaram curiosos para conhecer mais sobre nós, entre em contato com a gente, tem o nosso site, vem conhecer também os nossos times de especialistas, tanto eu aqui da área de LMS, que eu posso te dar a vocês, como também a nossa parte de consultoria, toda a parte educacional de treinamento e desenvolvimento, tá? Então, eu espero aí também o contato de vocês. E para a gente aqui, até sexta-feira, como prometido, né? Aqui, o material que a gente preparou especialmente para vocês, com um pouquinho de tudo que a gente falou nesse webinar hoje. Então, tem um QR Code aqui na tela, usem ele, a gente está exibindo aí, e vocês vão conseguir acessar diretamente o link aí disponibilizado no chat também. E a gente vai enviar para vocês até sexta-feira um certificado de participação desse webinar e os materiais para download de tudo isso. Então, para isso, gente, por favor, preencham as informações do formulário que a gente enviou aqui no chat para vocês, porque daí com essas informações a gente já consegue mandar o certificado e todos os materiais para vocês fazerem download e ter fácil acesso aí também. Sim. Ok? Camila, estão falando aqui, quem quiser aparecer nas nossas redes sociais, para a gente abrir as câmeras e fazer um print aí do pessoal que esteve com a gente hoje. Ah, que legal! Fica legal, gente. Comentem aqui, então, quem quiser abrir a câmera, fiquem à vontade, a gente vai liberar aqui agora. E contem para mim aqui, eu estou super curiosa para saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse webinar? Foi produtivo? Aprenderam alguma coisa? Então, a gente vai ficar muito feliz em saber a opinião de vocês, se vocês puderem deixar aqui no chat. Então, quem quiser, fiquem à vontade aí para abrir a câmera que a gente vai tirar um print para postar depois lá também, tá bom? Será que você não consegue, Jonas? Não consegue disponibilizar? Ah, não vai dar. Não vai dar. Então fica para uma próxima vez. Fica para uma próxima parte da foto, mas eu tô lendo aqui os comentários, ó, que o pessoal achou incrível, muito bom, que validou a informação e aprendeu mais. Então, gente, muito obrigada. Gostaria de agradecer imensamente a participação especial de todos vocês nesse webinar, Valdir, Elaine, Mara, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo que a gente trouxe para vocês. E até uma próxima aí, que a gente vai lançar outros webinars como esse e a gente espera a participação de vocês. Tá bom? Prazer estar com vocês, gente. Boa noite. Obrigada pela participação. Obrigada, Elaine. Obrigada.